Sabe aquela sensação quando você descobre que as pessoas que você mais ama no mundo são capazes de te trair da forma mais cruel possível? Pois é, meu nome é Margarida Santos, tenho 62 anos e nunca imaginei que aos 62 anos de idade eu descobriria que meu próprio filho e minha nora estavam tramando contra mim há anos. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Vocês já ouviram falar que filho de peixe, peixinho é? Bem, eu sou filha de contador. Fui contadora por 40 anos. E acreditem, quando você trabalha décadas lidando com números, fraudes e investigações fiscais, você desenvolve um faro muito apurado para detectar mentiras. E a mentira que eu estava prestes a descobrir era maior do que qualquer fraude que eu já havia desvendado na minha carreira profissional. Moro aqui em Porto Alegre, no bairro Santana, numa casa simples que comprei com muito suor após décadas trabalhando em escritórios de contabilidade. Sempre fui uma mulher batalhadora, dessas que acorda cedo, faz o café bem forte e encara o dia de frente. Perdi meu marido João há 8 anos para um infarto, e desde então minha maior alegria na vida eram meus 2 netos, o Gabriel de 12 anos e a Sofia de 9. Eles eram minha luz, minha razão de acordar todos os dias com um sorriso no rosto. Durante 3 anos inteiros, eu organizei religiosamente os almoços de domingo na minha casa. Todo domingo, sem falta, eu acordava às 5 da manhã para preparar os pratos favoritos de cada um da família. O Carlos, meu filho único, adorava minha lasanha de frango. A Patrícia, minha nora, sempre pedia meu escondidinho de carne seca. E as crianças? Gabriel e Sofia brigavam por quem comeria mais paçoca caseira da vovó. Eu colocava a mesa com a melhor louça que tinha, aquela que havia ganhado de presente de casamento há 35 anos. Preparava suco natural, fazia sobremesa, arrumava a casa inteira. Era meu momento de felicidade pura, ver minha família reunida, ouvindo as histórias da escola dos netos, os planos do casal, as novidades da semana. Nunca me importei de gastar metade da minha aposentadoria nesses almoços. Afinal, para que serve o dinheiro se não for para proporcionar momentos felizes com quem a gente ama? Mas hoje eu descobri que enquanto eu estava ali, sorrindo feito boba, servindo comida com amor, eles já estavam planejando como se livrar de mim. E vocês não vão acreditar até onde chegou a crueldade deles. Para vocês entenderem a dimensão da traição que eu sofri, preciso contar um pouco da minha história. Comecei a trabalhar como auxiliar de escritório aos 16 anos, ainda no antigo 2º grau. Meu pai, que era contador, sempre dizia: Margarida, números não mentem, pessoas sim. Aprenda a ler os números e você nunca será enganada na vida. Como eu gostaria que fosse tão simples assim. Fiz faculdade de ciências contábeis trabalhando durante o dia e estudando à noite. Foram 5 anos puxados, mas consegui me formar e me especializar em auditoria fiscal. Durante 40 anos, trabalhei em escritórios diferentes, depois montei minha própria empresa de consultoria contábil. Lidei com empresas grandes e pequenas, organizei as finanças de centenas de pessoas, desvendei fraudes milionárias, ajudei famílias a sair de dívidas impossíveis. Era conhecida na cidade como a detetive dos números. Quantas vezes fui chamada para investigar desfalques, sonegações, manipulação de balanços? Perdi as contas. Tinha uma reputação sólida, respeitada por colegas, clientes e até pelos fiscais da Receita Federal. Aposentei-me aos 55 anos, com um bom dinheiro guardado, fruto de décadas de trabalho honesto e investimentos inteligentes. Quando meu João morreu, Carlos estava passando por dificuldades financeiras. Ele trabalhava como gerente numa empresa de materiais de construção, ganhava bem, mas nunca foi muito bom com dinheiro. A Patrícia tinha acabado de abrir um salão de beleza no bairro Moinhos de Vento, mas o negócio estava engatinhando. Eles tinham acabado de ter a Sofia e moravam num apartamento alugado pequeno no bairro Azenha. Foi quando eles me procuraram, olhos cheios de lágrimas, dizendo que precisavam de ajuda. Mãe, disse o Carlos, a gente queria dar uma vida melhor para os seus netos. Sonhamos em ter uma casa própria no Moinhos de Vento, perto do salão da Patrícia. Mas não conseguimos financiamento suficiente. Meu coração derreteu. Claro que eu ia ajudar. Eram meus netos, meu filho, minha família. Peguei 350 mil reais da minha herança. Dinheiro que o João tinha deixado de seguro de vida e que eu havia investido cuidadosamente. E comprei uma linda casa de 3 quartos na rua Mostardeiro, bem no coração do Moinhos de Vento.
Uma casa que hoje deve valer pelo menos 600 mil reais, mas não parou por aí. Durante os 3 anos seguintes, paguei a escola particular dos 2 netos. O colégio israelita, que custava 2.500 reais por mês cada criança. Bancava os materiais escolares, uniformes, passeios pedagógicos, curso de inglês, natação. Quando Gabriel quebrou o braço jogando futebol, paguei o hospital particular. Quando Sofia precisou de aparelho nos dentes, lá estava eu com o cartão de crédito na mão. Nos almoços de domingo, eu sempre levava presentinhos para as crianças. Brinquedos, livros, roupas. Para o Carlos e Patrícia, eu também sempre tinha algo. Uma garrafa de vinho bom, perfume importado, produtos gourmet. Era minha forma de mostrar amor, de me sentir útil, de manter a família unida. Patrícia sempre foi mais fria comigo. Daquelas noras que cumprimentam com um beijinho no rosto, mas você sente que é só protocolo. Mas eu entendia. Achava que era timidez, diferença de personalidade. Carlos sempre foi mais carinhoso, me chamava de mamãezinha, me dava abraços apertados, dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Durante esses 3 anos, comecei a notar algumas mudanças sutis. Às vezes chegava para o almoço e percebia que eles tinham saído para fazer compras caras. Roupas de marca, eletrônicos novos, móveis importados. Patrícia sempre aparecia com bolsas que custavam mais que minha aposentadoria de 1 mês. Carlos trocou de carro 2 vezes, sempre comprando modelos mais luxuosos. Quando eu perguntava como conseguiam bancar tantos luxos, a resposta era sempre a mesma. Ah, mãe, o salão está indo muito bem. Ou, recebi uma promoção no trabalho. Eu ficava feliz por eles. Achava que meu investimento na casa havia dado a estabilidade necessária para eles prosperarem. Algumas vezes eu sugeria que poderíamos fazer o almoço na casa nova deles, que era muito maior e mais bonita que a minha. Mas Patrícia sempre arrumava uma desculpa. Ah, Margarida, a casa está sendo reformada, ou os móveis novos ainda não chegaram, ou está tudo desarrumado com as obras. Eu nunca insisti, sempre respeitei, afinal a casa era deles. Eles tinham o direito de receber visitas quando quisessem. Havia também pequenos comentários que me incomodavam, mas que eu sempre relevava. Uma vez Gabriel me perguntou: Vovó, por que a mamãe disse que você só fala de coisas chatas? Outra vez ouvi Patrícia falando ao telefone. A sogra vai estar aqui domingo de novo, vai ser aquela chatice de sempre. Mas eu engolia essas pequenas humilhações porque pensava: é normal, cada família tem suas dinâmicas, o importante é que estamos juntos. Como eu estava errada. Como eu estava sendo ingênua. O dia que mudou minha vida para sempre foi numa quinta-feira, 15 de março. Lembro exatamente porque era o aniversário do Carlos. Ele faria 35 anos no sábado seguinte. Eu estava na cozinha preparando um bolo de chocolate, sua sobremesa favorita. Desde criança, quando o telefone tocou, era ele, meu filho. Mas a voz que saiu do outro lado da linha não era a voz carinhosa que eu conhecia há 35 anos. Era uma voz dura, irritada, cruel. Mãe, não venha para o jantar de sábado. Não está convidada. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Como assim, Carlos? É seu aniversário. Claro que eu vou estar lá. Não, mãe. Você não vai estar lá. Minha esposa não te quer aqui. Você constrange nossos amigos com suas roupas velhas e suas histórias chatas. Todo mundo fica sem graça quando você chega com essas suas blusas de feira e fica contando essas histórias sem graça da sua época de trabalho. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas mãos começaram a tremer e eu precisei me apoiar na pia da cozinha para não cair. Carlos, como você pode falar assim comigo? Eu sou sua mãe. Pois é. Você é minha mãe e por isso vou falar a verdade de uma vez. Você está virando um estorvo na nossa vida. Suas visitas são um saco. Seus almoços são uma obrigação chata. E, francamente, nós estamos cansados de ter que fingir que gostamos da sua companhia. As palavras saíam da boca do meu filho como punhais. Cada frase era uma facada no meu peito. Comecei a chorar, mas tentei manter a voz firme. E as crianças, Carlos, Gabriel e Sofia? Eles gostam das visitas da vovó. As crianças vão ficar bem. Na verdade, a Patrícia e eu estamos planejando uma viagem para a Europa nos próximos meses. 3 meses fora. As crianças vão ficar com você mesmo, já que você não tem mais nada para fazer da vida. Nesse momento, uma estranha clareza tomou conta da minha mente. Eram 40 anos investigando fraudes, 40 anos detectando mentiras,
40 anos seguindo pistas, e, de repente, várias peças de um quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha cabeça. Espera, Carlos, vocês vão viajar 3 meses. Pra a Europa? Como vocês têm dinheiro pra isso? Isso não é da sua conta, mãe. Nós temos nossas fontes de renda. Não somos mais crianças que dependem de você. E quem vai cuidar das crianças durante esses 3 meses? Já falei, você mesmo. Ou você acha que não consegue? Afinal, você sempre diz que eles são a coisa mais importante da sua vida. A frieza na voz dele me gelou. Era como se estivesse falando com um estranho. Onde estava meu filho carinhoso? Onde estavam os abraços apertados, os mamãezinha, as declarações de amor? Carlos, eu preciso de um tempo para processar isso tudo. Vou desligar agora. Ótimo. E mãe, uma última coisa. Não apareça no sábado. Se você vier, vou pedir para você se retirar na frente de todo mundo. E acredite, será muito mais constrangedor para você do que para nós. O telefone foi desligado com um clique. Seco. Fiquei ali parada na minha cozinha, olhando para o bolo de chocolate meio pronto, sentindo meu mundo desabar. Chorei durante horas. Chorei como não chorava desde o funeral do João. Mas depois das lágrimas, veio algo diferente. Uma sensação que eu conhecia bem dos meus tempos de auditora fiscal. Era aquele frio na barriga que eu sentia quando descobria que os números não batiam, quando percebia que alguém estava tentando me enganar. Carlos havia mencionado uma viagem de 3 meses para a Europa. De onde vinha esse dinheiro? O salão da Patrícia estava indo assim tão bem? Carlos havia recebido alguma promoção que eu não sabia? E por que eles queriam me usar como babá gratuita durante 3 meses se eu era tão chata assim? Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando na mente todas as conversas dos últimos meses, todos os sinais que eu havia ignorado, todas as peças de um quebra-cabeça que eu não havia percebido que existia. E foi nesse momento que uma ideia terrível começou a tomar forma na minha cabeça. E se eles estivessem planejando algo mais sério? E se a casa que eu havia comprado para eles, os 350 mil reais que eu havia investido na minha família, fossem parte de um plano que eu não conhecia? Era hora de fazer o que eu sabia fazer melhor: investigar. Na sexta-feira pela manhã, liguei para minha antiga sócia, a Conceição, que ainda mantinha o escritório de contabilidade funcionando. Conceição, eu disse, preciso de um favor. Preciso investigar algumas coisas e vou precisar da sua ajuda. Conceição e eu trabalhamos juntas por mais de 15 anos. Ela sabia que quando eu falava em investigar, era coisa séria. Claro, Margarida, do que você precisa? Preciso que você faça uma pesquisa completa sobre o salão de beleza da minha nora, a Patrícia Beauty Center, no Moinhos de Vento. Quero saber faturamento declarado, impostos pagos, funcionários registrados, tudo. Posso fazer isso até segunda-feira. Mas posso perguntar por quê? Contei para ela sobre a ligação do Carlos, sobre a viagem para a Europa, sobre as minhas suspeitas. Conceição ficou indignada. Margarida, você sempre foi como uma irmã mais velha para mim. Se estão tentando te enganar, vamos descobrir. Enquanto esperava as informações da Conceição, decidi fazer minha própria investigação. Sábado. De manhã, em vez de ir para o aniversário do Carlos, onde eu não era bem-vinda, dirigi até o Moinhos de Vento. Estacionei na frente do salão da Patrícia e fiquei observando. O movimento era intenso. Entrava e saía gente constantemente. Carros caros paravam na frente, mulheres elegantes entravam carregando bolsas de grife. O salão era grande, bem decorado, com pelo menos 8 cadeiras para manicure e 4 lavatórios. Tinha uma equipe, de uns 15 funcionários. Fiquei ali das 9 horas às 17 horas fazendo anotações. Contei aproximadamente 120 clientes que passaram pelo salão naquele sábado. Se cada cliente gastasse em média 80 reais, um valor conservador para aquele padrão de estabelecimento, só naquele dia o faturamento teria sido de 9.600 reais. Multiplicando por 26 dias úteis no mês, daria 249.600 reais mensais. Mais de 2,9 milhões de reais por ano. Números que não batiam com o que eu havia observado no padrão de vida deles nos últimos anos. Se o salão faturasse isso tudo, por que Carlos havia pedido ajuda para comprar a casa? Por que eu estava bancando? Escola particular dos netos? No domingo, dia que normalmente seria nosso almoço em família, decidi fazer outra investigação. Fui até a casa que eu havia comprado para eles. Queria ver como estava, já que Patrícia sempre dizia que estava em reforma. A casa estava perfeita.
Jardim bem cuidado, fachada pintada, móveis novos que eu podia ver pelas janelas. Nenhum sinal de reforma. Tinha 2 carros na garagem, um BMW X3 e um Mercedes-Benz Classe A, ambos 0 km. Carros que custavam pelo menos 300 mil daralhas juntos. Comecei a tirar fotos com meu celular. Era um hábito profissional, sempre documentar tudo. Enquanto estava lá, vi Gabriel brincando no quintal. Meu coração apertou ao ver meu neto. Ele acenou para mim através da cerca, mas logo uma mulher, que devia ser a babá, o chamou para dentro. Segunda-feira, Conceição me ligou com informações bombásticas. Margarida, senta aí que você vai ficar chocada. Pode falar, Conceição. Salão da sua nora não declara nem 20% do que deveria declarar. Pelos registros oficiais, ela tem apenas 3 funcionárias registradas e declara um faturamento de 35 mil dólares por mês. Mas pelo que você me descreveu, o movimento é pelo menos 10 vezes maior. Senti meu sangue ferver. Quanto ela deveria estar declarando? Pela movimentação que você observou e pela estrutura do salão, ela deveria estar declarando pelo menos 250 mil mensais. A sonegação estimada é de mais de 180 mil anuais só de imposto de renda, sem contar ICMS, ISS, contribuições sociais. E tem mais, Margarida. Descobri que eles abriram recentemente uma conta conjunta no Banco do Brasil com um saldo muito alto. E tem movimentações estranhas nos últimos meses. Que tipo de movimentações? Depósitos em dinheiro vivo quase todos os dias, sempre valores abaixo de 10 mil reais, para não gerar relatório automático para a Receita Federal. É um padrão clássico de sonegação e lavagem de dinheiro. Agora eu tinha certeza. Meu próprio filho e minha nora estavam envolvidos em sonegação fiscal pesada. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. De onde vinha o dinheiro para a viagem de 3 meses para a Europa? Foi quando liguei para minha amiga Rosana, que trabalha no cartório de registro de imóveis. Rosana, preciso que você verifique se houve alguma movimentação recente na casa da Rua Mostardeiro, 847. Margarida, você sabe que não posso dar informações assim. Rosana, é a casa que eu comprei para meu filho. Tenho o direito de saber. 2 horas depois, Rosana me ligou de volta, e a notícia foi devastadora. Margarida, eles colocaram a casa à venda há 3 semanas. O anúncio está numa imobiliária do Moinhos de Vento pelo valor de 680 mil reais. E tem mais. Eles estão espalhando que a casa foi herança do falecido sogro, no caso, seu marido João. Nesse momento, senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Não apenas estavam me roubando, estavam desonrando a memória do meu João, estavam mentindo para a comunidade inteira, estavam planejando me deixar sem nada depois de anos de sacrifício. Mas a raiva logo deu lugar a algo que eu conhecia muito bem: a sede de justiça. Durante 40 anos, eu havia dedicado minha carreira a desmascarar golpistas, sonegadores, pessoas desonestas que achavam que podiam enganar o sistema. Agora eram meu próprio filho e minha nora que achavam que podiam me enganar. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Liguei para mais 2 aliados: meu primo Roberto, que é advogado especialista em direito de família, e meu antigo cliente Márcio, que agora trabalha como fiscal da Receita Federal. Roberto, eu disse, preciso entrar com uma ação de doação inoficiosa. A casa que comprei para meu filho está sendo vendida sem meu consentimento, e eles estão mentindo sobre a origem do dinheiro. Margarida, se você conseguir provar que a doação prejudicou sua própria subsistência ou que houve má-fé, podemos reverter a situação. Mas vai precisar de evidências sólidas. Evidências eu tenho de sobra. Para o Márcio, fui direta. Tenho informações sobre sonegação fiscal pesada num salão de beleza. Valores estimados em mais de 180 mil reais anuais. Você tem interesse em investigar? Margarida, você sabe que sempre confiei no seu trabalho. Se você diz que tem sonegação, tem sonegação. Passa as informações que vou abrir um processo investigativo. Durante toda aquela semana, trabalhei como nos velhos tempos. Montei planilhas, organizei documentos, cruzei informações, tirei fotos, gravei conversas, dentro da legalidade, mapeei toda a operação fraudulenta. Descobri que, além da sonegação do salão, Carlos estava recebendo comissões não declaradas na empresa onde trabalhava. Descobri que eles tinham contas em outros bancos. Descobri que a viagem para a Europa já estava paga. 45 mil reais em pacotes de luxo. Hospedagem em hotéis 5 estrelas.
Mas a descoberta mais chocante veio numa quinta-feira à noite. Estava revisando os documentos quando meu telefone tocou. Era Gabriel, meu neto. Vovó, ele disse chorando. Eu ouvi o papai e a mamãe conversando. Eles disseram que depois que voltarem da viagem vão te colocar num asilo porque você está ficando gagá e não consegue mais cuidar de nós. Nesse momento, toda a raiva que eu estava sentindo se transformou em determinação absoluta. Eles não apenas queriam roubar meu dinheiro e desonrar minha memória. Eles queriam me internar e ficar com a guarda dos meus netos, provavelmente para poder manipular a situação legal da casa. Era hora de mostrar para eles que esta velhinha gagá ainda tinha muito fogo no coração. O que Carlos e Patrícia não sabiam é que durante 40 anos trabalhando com auditoria fiscal, eu não apenas aprendi a investigar fraudes, eu aprendi a montar casos tão sólidos que os fraudadores não tinham como escapar. E agora eu iria usar toda essa experiência contra eles. Durante minha carreira como contadora e auditora, participei de mais de 200 investigações de sonegação fiscal. Ajudei a Receita Federal a recuperar mais de 50 milhões de reais em impostos sonegados. Conhecia cada brecha da legislação, cada procedimento de investigação, cada forma de documentar evidências que fossem aceitas juridicamente. O plano era simples, mas eficaz. Eles queriam me humilhar publicamente no aniversário? Então eu iria aparecer no aniversário sim, mas não sozinha. Iria levar comigo as pessoas certas e as evidências necessárias para expor tudo o que eles vinham fazendo. Primeira etapa: documentar absolutamente tudo. Passei 2 semanas fotografando o movimento do salão, anotando placas de carros, registrando horários. Criei uma planilha completa com estimativas de faturamento por dia, por semana, por mês. Comparei com os valores declarados que Conceição havia conseguido na receita. A diferença era gritante. Segunda etapa: conseguir evidências internas. Isso foi mais delicado. Liguei para Joana, uma menina que trabalhava como recepcionista no salão e que eu conhecia desde criança. Era filha de uma vizinha. Marquei um café com ela. Joana, eu disse. Preciso de uma informação, mas tem que ficar entre nós. Como funciona o pagamento no salão da Patrícia? Dona Margarida, a senhora sabe que eu não posso falar do trabalho. Filha, eu sei. Mas, se eu te disser que pode haver problemas sérios com a Receita Federal, você não gostaria de se proteger? Joana ficou nervosa. Que tipo de problemas? Sonegação fiscal. Se a Receita descobrir, e vai descobrir, todos os funcionários podem ser considerados cúmplices se soubessem e não denunciaram. A menina ficou pálida. Dona Margarida, mais da metade dos clientes paga em dinheiro e a Patrícia pede para não colocar na nota. Ela diz que é para economizar no imposto. Mas isso não é ilegal? Muito ilegal, filha. Muito ilegal mesmo. Consegui que Joana me trouxesse cópias discretas de alguns comprovantes internos, registros de caixa real versus registros oficiais. Era ouro puro em termos de evidência. Terceira etapa: preparar o aspecto legal. Roberto, meu primo advogado, já estava preparando a ação de doação inoficiosa. Provamos que eu havia usado mais de 70% do meu patrimônio para comprar a casa, comprometendo minha própria subsistência, o que tornava a doação passível de anulação. Também descobrimos que, pela legislação brasileira, pais que se sentem prejudicados por filhos ingratos podem revogar doações em vida. Era exatamente o meu caso. Quarta etapa: envolver as autoridades competentes. Márcio, da Receita Federal, já estava com todo o dossiê que eu havia montado. A investigação oficial seria aberta na semana seguinte ao aniversário do Carlos. Teria fiscais fazendo uma visita surpresa ao salão. Quinta etapa: preparar o aspecto midiático. Aqui eu tive uma ideia que considero genial. Liguei para Fernanda, uma jornalista investigativa da RBS-TV, que eu conhecia dos tempos que eu prestava consultoria para reportagens sobre sonegação fiscal. Fernanda, eu disse, tenho uma história para você sobre sonegação fiscal, mas com um twist. É uma nora que está roubando a sogra que a ajudou. Margarida, isso parece interessante. Me conta mais. Contei toda a história para ela. Fernanda ficou fascinada. Isso é perfeito para nosso quadro sobre golpes contra idosos. Você toparia dar uma entrevista? Topo. Mas só depois que eu confrontar eles pessoalmente. Quando seria isso? Sábado que vem, no aniversário do meu filho.
Que tal vocês filmarem de longe? Depois eu dou a entrevista completa. Sexta etapa: preparar o aspecto psicológico. Esta talvez tenha sido a parte mais difícil. Durante 2 semanas, ensaiei mentalmente como seria o confronto. Sabia que seria doloroso, sabia que seria definitivo, sabia que não haveria volta. Escolhi cada palavra que iria dizer, cada documento que iria mostrar, cada momento da revelação. Queria que fosse impactante, mas também queria que fosse justo. Não era só vingança, era justiça. Sábado chegou. Acordei às 5 horas da manhã, como sempre. Tomei meu café bem forte, escolhi minha melhor roupa, um tailleur azul marinho que eu usava nas audiências importantes, e peguei minha pasta executiva preta onde guardava todos os documentos. Às 18h30, meia hora depois do início da festa, estacionei meu carro na frente da casa que eu havia comprado para eles. A casa que eles estavam tentando vender mentindo sobre sua origem. Podia ouvir música e risos vindos do quintal. Uma dor no peito me lembrou de todos os aniversários que eu havia organizado para Carlos quando ele era criança. Mas não era hora para sentimentalismo. Toquei a campainha. Carlos abriu a porta e ficou branco quando me viu. Mãe, eu disse que você não estava convidada. Eu sei, filho, mas preciso falar com vocês. Com você, com a Patrícia e com todos os seus amigos. Tenho algumas informações importantes para compartilhar. Mãe, por favor, não faça uma cena. Vai embora. Não vou, Carlos. E sabe por quê? Porque essa casa ainda é minha. Juridicamente, legalmente, moralmente. Ainda é minha. Foi nesse momento que percebi que tinha 3 carros estranhos estacionados discretamente na rua. Márcio havia cumprido o combinado. Os fiscais da Receita estavam ali. E pelo outro lado da rua, vi o carro da RBS TV com Fernanda e o cinegrafista. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Carlos, eu disse. Vamos entrar? Ou prefere que eu fale aqui na porta mesmo para toda a vizinhança? Ouvir? Vir? Carlos não teve escolha. Me deixou entrar, e caminhamos até o quintal onde a festa estava acontecendo. Havia cerca de 30 pessoas, todas bem vestidas, conversando animadamente ao redor de uma mesa farta com salgadinhos gourmet e bebidas importadas. Uma festa que devia ter custado pelo menos 5.000 reais. Quando me viram, as conversas pararam. Patrícia veio correndo até nós, o rosto vermelho de raiva. Margarida, o que você está fazendo aqui? Carlos disse que você não viria. Pois é, Patrícia. Mudei de ideia. Afinal, sou a mãe do aniversariante. E além disso, tecnicamente falando, essa ainda é minha casa. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Todos os convidados olhavam para nós, claramente desconfortáveis com a tensão no ar. Sua casa! Gritou Patrícia. Essa casa foi herança do seu finado marido. Interessante você dizer isso, Patrícia. Abri minha pasta e tirei o primeiro documento. Porque aqui tenho a escritura de compra e venda, assinada por mim, no dia 23 de março de 2021. Valor pago: 350.000 reais em dinheiro vivo, retirados da minha conta poupança. Mostrei o documento para todos os presentes. Algumas pessoas começaram a murmurar entre si. Carlos tentou me interromper. Mãe, você está fazendo papel de louca na frente dos nossos amigos. Louca, eu? Vamos ver quem está louco aqui, filho. Tirei outro documento. Aqui temos o anúncio da Imobiliária Central Moinhos, onde vocês colocaram esta casa à venda por 680.000 reais. E olha que interessante. No anúncio vocês declaram que a casa foi herdada do falecido sogro. O murmúrio entre os convidados ficou mais alto. Comecei a ver expressões de surpresa e reprovação nos rostos das pessoas. Isso não é verdade, Margarida! Patrícia estava gritando agora. Você está inventando! Inventando? Sorri friamente. Patrícia, durante 40 anos eu fui auditora fiscal. Você acha que eu vim aqui sem provas? Nesse momento toquei a campainha da frente. Era o sinal combinado. Márcio apareceu na porta do quintal acompanhado de 2 colegas da Receita Federal, todos devidamente identificados. Boa noite, disse Márcio. Somos fiscais da Receita Federal e viemos notificar a senhora Patrícia Mendes da Silva sobre o início de um processo investigativo por sonegação fiscal. Se antes havia silêncio, agora era como se o mundo tivesse parado. Patrícia ficou branca como papel. Sonegação fiscal? Disse uma das convidadas, a Vera, que eu sabia ser cliente do salão. Patrícia, o que está acontecendo? Márcio continuou.
Baseado em investigação preliminar, estimamos sonegação superior a 180 mil reais anuais no estabelecimento Patrícia Beauty Center. A investigação completa começará segunda-feira. Isso é perseguição! Gritou Carlos. É minha mãe que está por trás disso. Na verdade, filho, eu disse calmamente, fui eu sim que forneci as informações. Sabe por quê? Porque descobri que vocês estão financiando uma viagem de 3 meses para a Europa com dinheiro sonegado da Receita Federal. Tirei mais documentos da pasta. Aqui temos as reservas dos hotéis em Paris, Roma e Barcelona. Total pago: 45 mil. Dinheiro que, pelo padrão de vida declarado de vocês, seria impossível de ter. Uma das convidadas, a Regina, que trabalhava num banco, olhou os documentos e balançou a cabeça desaprovando. E tem mais, continuei. Enquanto sonegam impostos e planejam viagens de luxo, vocês estavam planejando me internar num asilo para idosos e ficar com a guarda dos meus netos. Gabriel e Sofia, que estavam brincando num canto do quintal, pararam e olharam para nós. Meu coração apertou ao ver a confusão nos olhinhos deles. Vovó, disse Gabriel, é verdade que vocês vão me deixar no asilo? Não, meu amor, respondi, suavemente. A vovó não vai para asilo nenhum, e vocês não vão ficar sem a vovó. Nesse momento, apareceu Roberto, meu primo advogado que estava esperando do lado de fora. Margarida, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. O juiz aceitou nossa ação de doação inoficiosa. A venda da casa está suspensa judicialmente, até resolvermos a questão da propriedade. O que isso significa? Perguntou um dos convidados. Roberto explicou. Significa que quando um pai ou mãe doa um bem que compromete sua própria subsistência e depois é maltratado pelos filhos beneficiários, a lei permite reverter a doação. Patrícia explodiu. Isso é ridículo, nós nunca maltratamos ela. Nunca maltrataram? Peguei meu celular e coloquei no viva voz uma gravação que eu havia feito, legalmente, da conversa telefônica com Carlos. A voz do meu filho ecoou pelo quintal. Você constrange nossos amigos com suas roupas velhas e suas histórias chatas. Todo mundo fica sem graça quando você chega com essas suas blusas de feira. O silêncio agora era total. Algumas mulheres colocaram a mão na boca, chocadas. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Continuei reproduzindo. Suas visitas são um saco. Seus almoços são uma obrigação chata. E, francamente, nós estamos cansados de ter que fingir que gostamos da sua companhia. Carlos tentou desligar. Meu telefone, mas eu o afastei. E aqui a melhor parte, disse adiantando a gravação. As crianças vão ficar com você mesmo, já que você não tem mais nada para fazer da vida. Nesse momento, várias pessoas começaram a se retirar discretamente. A festa havia se transformado num constrangimento público total. Espera, pessoal, eu disse. Ainda não terminei. Peguei outro documento. Aqui temos a lista de todos os funcionários não registrados do Salão da Patrícia. 15 pessoas trabalhando sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, enquanto ela declara ter apenas 3 funcionárias. Márcio confirmou. Isso configura não apenas sonegação fiscal, mas também crime contra as leis trabalhistas. Foi nesse momento que apareceu Fernanda, a jornalista, acompanhada do cinegrafista. Boa noite, sou Fernanda Rodrigues, da RBS TV. Estamos fazendo uma reportagem sobre golpes contra idosos. A senhora poderia falar sobre o que aconteceu aqui? Carlos. Ficou desesperado. Não gravem nada. Na verdade, eu disse. Posso falar sim, é uma questão de interesse público. Olhei diretamente para a câmera. Meu nome é Margarida Santos. Tenho 62 anos, sou contadora aposentada. Gastei 350 mil reais da minha herança para comprar uma casa para meu filho e minha nora. Durante 3 anos, paguei escola particular dos meus netos, organizei almoços de família, ofereci todo o meu amor e dedicação. Fiz uma pausa, olhando para Carlos e Patrícia. Em troca, fui humilhada, desrespeitada, e eles planejavam me internar para ficar com meus bens e meus netos. Além disso, descobri que estavam sonegando impostos para financiar uma vida de luxo às custas da minha generosidade. Fernanda perguntou. E agora, dona Margarida? Qual o próximo passo? Agora eu vou usar os 350 mil reais que investi nessa casa para criar algo realmente útil para a sociedade. Vou fundar um instituto para ajudar outros idosos que passam por situações parecidas. A festa havia acabado. Os convidados se retiraram,
alguns cumprimentando discretamente comigo antes de sair, outros simplesmente fugindo do constrangimento. Carlos e Patrícia ficaram sozinhos no quintal, rodeados de fiscais, advogados e jornalistas. A humilhação deles era completa, pública e merecida. Mas para mim, aquilo não era apenas vingança. Era o início de uma nova vida. A reportagem da Fernanda foi ao ar na segunda-feira à noite e teve uma repercussão que nem eu imaginava. O telejornal local dedicou 8 minutos para contar minha história completa, mostrando documentos, entrevistas com especialistas em direito, de família, e até uma entrevista com Roberto explicando como outros idosos poderiam se proteger de golpes familiares. Durante a semana seguinte, meu telefone não parava de tocar. Ligavam idosos de Porto Alegre inteira contando histórias parecidas. Filhos que se aproveitavam financeiramente dos pais, noras que humilhavam sogras depois de receberem doações, famílias que abandonavam idosos após esgotar seus recursos. Investigação da Receita Federal no Salão da Patrícia foi rápida e eficiente. Em 3 dias, eles tinham evidências suficientes para caracterizar sonegação fiscal de $287 mil em 2 anos, ainda mais do que eu havia estimado. O salão foi interditado temporariamente, e Patrícia teve que pagar uma multa de $145 mil, além dos impostos devidos. Carlos perdeu o emprego na empresa de materiais de construção. O patrão dele, que era uma pessoa séria e conhecida na cidade, disse que não podia manter um funcionário envolvido em escândalos de sonegação fiscal. Prejudica a imagem da empresa, foi a justificativa oficial. Mas as consequências sociais foram ainda piores para eles. Porto Alegre pode ser uma cidade grande, mas o Moinhos de Vento é um bairro pequeno onde todo mundo se conhece. Em uma semana, Carlos e Patrícia se tornaram conhecidos como os golpistas da sogra. As clientes do salão começaram a cancelar agendamentos. Os amigos pararam de cumprimentar. Gabriel me contou que algumas mães não deixavam mais os filhos brincarem com ele na escola. "Vovó", disse Gabriel numa tarde, "por que as pessoas estão falando mal do papai e da mamãe?" Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Como explicar para uma criança de 12 anos que os pais dela fizeram coisas erradas? Como fazer isso sem destruir a imagem que ele tinha da família? "Meu amor", eu disse, "às vezes os adultos tomam decisões ruins. Isso não significa que eles são pessoas ruins, mas significa que eles precisam aprender com os erros." "Eles vão aprender, vovó?" "Espero que sim, Gabriel. Espero que sim." A situação legal da casa foi resolvida em 2 semanas. O juiz determinou que a doação fosse revertida, considerando que havia comprometido mais de 70% do meu patrimônio, e que houve ingratidão notória dos beneficiários. Carlos e Patrícia tiveram que devolver a casa e todos os bens que estavam dentro dela, mas eu não queria que eles ficassem na rua. Apesar de tudo, Carlos ainda era meu filho, e Gabriel e Sofia precisavam de estabilidade. Usei $180 mil para comprar um apartamento de 2 quartos no bairro Azenha, próximo ao local onde eles moravam antes. Nada luxuoso, mas digno e adequado para uma família com 2 crianças. "Por que você está fazendo isso, mãe?" Carlos me perguntou quando assinamos o contrato. Era a primeira vez que ele me chamava de mãe, desde aquela ligação terrível. "Porque apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque meus netos precisam de um teto sobre a cabeça." Carlos começou a chorar. "Mãe, eu fui um idiota. Carlos", interrompi. "Agora não é hora de desculpas. É hora de mudanças. Você e Patrícia precisam reconstruir suas vidas baseadas na honestidade. Precisam reconquistar a confiança dos seus filhos e da comunidade." Patrícia ainda estava em negação total. Culpava a mim, culpava a Receita Federal, culpava o sistema. Mas Carlos estava começando a entender a dimensão do que eles haviam feito. "Mãe", ele disse, "como a senhora descobriu tudo?" "Filho, durante 40 anos eu fui treinada para detectar fraudes. Vocês acharam que poderiam me enganar porque eu era só uma velhinha. Mas esqueceram que essa velhinha desvendou esquemas muito mais sofisticados que o de vocês. Foi nessa época que comecei a receber ligações de outras pessoas. Não apenas idosos pedindo ajuda, mas também advogados, assistentes sociais, conselheiros tutelares. Todos queriam saber se eu poderia ajudar em casos parecidos. Foi quando Roberto sugeriu: "Margarida, por que você não formaliza isso? Cria realmente um instituto?" A ideia tinha me ocorrido durante o confronto na festa.
mas agora estava tomando forma real. Com os 170 mil reais que sobraram da venda da casa, depois de comprar o apartamento para Carlos, eu tinha condições de começar algo sério. Passei um mês estudando legislação, conversando com advogados especializados, visitando outros institutos de proteção ao idoso. Queria fazer algo profissional, eficiente, que realmente fizesse diferença. O Instituto Margarida foi oficialmente fundado em maio, 2 meses após o confronto na festa. O objetivo era oferecer assistência contábil, jurídica e psicológica, gratuita para idosos vítimas de golpes familiares ou financeiros. Alugamos uma sala comercial no centro de Porto Alegre. Contratamos 2 advogados especialistas em direito de família, uma psicóloga especializada em terceira idade, e eu assumi o cargo de diretora técnica responsável pela área de investigação financeira. Em 3 meses, já tínhamos ajudado 47 idosos. Casos de filhos que esvaziaram contas bancárias dos pais, noras que forçaram sogras a assinar procurações fraudulentas, golpistas que se passavam por namorados para roubar aposentadorias. Dona Margarida, disse Dona Neuza, uma senhora de 78 anos que conseguimos ajudar a recuperar 80 mil reais roubados pela filha. A senhora salvou minha vida. Eu estava quase me matando de vergonha e desespero. Era para momentos assim que eu havia criado o Instituto, para mostrar que os idosos não precisam aceitar abusos silenciosamente, para provar que experiência e conhecimento são armas poderosas contra a crueldade. Gabriel e Sofia começaram a passar os fins de semana comigo. Carlos, depois de 2 meses desempregado, conseguiu um trabalho como vendedor numa loja de móveis. O salário era menor que o anterior, mas ele estava sendo honesto, pagando seus impostos, reconstruindo sua reputação. Vovó, disse Sofia numa tarde. Agora eu entendo por que a senhora é famosa. Famosa como, minha amor? A professora disse que a senhora ajuda pessoas que são maltratadas pela família. Ela disse que a senhora é uma heroína. Sorri e abracei. Minha neta. Heroína era uma palavra forte demais. Eu era apenas uma mulher que se recusou a aceitar a injustiça silenciosamente. 6 meses depois do confronto na festa, o Instituto Margarida havia se tornado referência nacional em proteção contra abusos financeiros de idosos. Recebíamos consultas de todo o Brasil. E eu havia sido convidada para palestrar em universidades, conselhos municipais e conferências sobre direitos da terceira idade. A história tomou proporções que eu nunca imaginei. A reportagem da Fernanda ganhou um prêmio de jornalismo investigativo, e nossa história foi tema de documentário da TV Brasil. Recebi cartas de idosos de todo o país contando suas próprias experiências e agradecendo por ter mostrado que era possível reagir. O Instituto já havia ajudado mais de 200 idosos a recuperar um total de 2,3 milhões de reais em bens e valores roubados por familiares ou golpistas. Criamos uma cartilha de orientação que foi distribuída em postos de saúde, bancos e órgãos públicos de 12 estados. Carlos mudou completamente. Conseguiu se reestabelecer profissionalmente e pediu para trabalhar como voluntário no Instituto aos fins de semana. Quero ajudar outros idosos, ele me disse. É a forma que encontrei de tentar reparar o mal que fiz. Patrícia demorou mais para aceitar a nova realidade. Tentou reabrir o salão, mas a clientela não voltou. Acabou vendendo os equipamentos e usando o dinheiro para quitar as dívidas com a Receita Federal. Hoje trabalha como cabeleireira numa rede de salões populares. Ganha menos, mas pelo menos é honesta. Margarida, ela me disse num encontro recente. Eu sei que nunca vou conseguir seu perdão, mas quero que saiba que hoje eu entendo o que fizemos de errado. Patrícia? Respondi. Perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista através de mudanças reais no comportamento. Continue sendo honesta. Seja uma boa mãe para meus netos. E quem sabe um dia possamos reconstruir nossa relação. O mais gratificante de tudo tem sido o impacto na vida dos meus netos. Gabriel, que agora tem 13 anos, me ajuda no Instituto aos sábados, organizando documentos e atendendo o telefone. Sofia, com 10 anos, fez um trabalho na escola sobre minha avó heroína, que me deixou emocionada até as lágrimas. Vovó, me disse Gabriel outro dia, quando eu crescer, quero ser contador como a senhora, para ajudar pessoas também. Meu amor, respondi. Você pode ser o que quiser. O importante é sempre usar seus conhecimentos para fazer o bem. A transformação pessoal que passei foi talvez a mais surpreendente. Aos 62 anos, quando achava que minha vida produtiva havia acabado,
Descobri uma nova missão. Voltei a estudar, fiz cursos de atualização em legislação, aprendi a usar redes sociais para divulgar nosso trabalho. Hoje tenho um canal no YouTube onde ensino idosos a se protegerem de golpes financeiros. São vídeos simples, diretos, onde explico como identificar sinais de abuso, como preservar documentos importantes, como conversar com familiares sobre dinheiro. O canal já tem mais de 150 mil inscritos. Recebo mensagens diárias de pessoas agradecendo pelas dicas, contando casos que conseguiram evitar, relatando situações onde nossos vídeos fizeram a diferença. É gratificante saber que minha experiência dolorosa se transformou em proteção para outros. A maior vitória, porém, foi pessoal. Redescobri minha autoestima, meu valor, minha capacidade de fazer diferença no mundo. Não sou mais aquela velhinha que aceitava humilhações para manter a família unida. Sou uma mulher forte, inteligente, respeitada pela comunidade. Meus domingos agora são diferentes. Em vez dos almoços solitários que eu fazia após a traição, organizo encontros no instituto onde idosos que foram ajudados por nós se reúnem para conversar, trocar experiências, se apoiar mutuamente. Viramos uma grande família. Dona Margarida, me disse seu Antônio, um senhor de 74 anos que ajudamos a recuperar a casa que havia sido vendida fraudulentamente pelo genro. A senhora nos deu mais que dinheiro de volta. A senhora nos devolveu a dignidade. É exatamente isso que o Instituto representa. A prova de que idosos não são vítimas indefesas, mas pessoas experientes que podem reagir, se organizar e fazer valer seus direitos. Quando eu comecei a contar essa história para vocês, disse que nunca imaginei que aos 62 anos descobriria do que meu próprio filho era capaz. Hoje, um ano depois de tudo isso, posso dizer que também nunca imaginei do que eu era capaz. A dor da traição familiar é terrível, não vou mentir para vocês. Há noites em que ainda choro lembrando das palavras cruéis que ouvi, da humilhação que passei, da sensação de ter sido usada por pessoas que eu amava mais que minha própria vida. Mas aprendi que a dor pode ser transformada em força. A raiva pode ser canalizada para a justiça. A experiência ruim pode se tornar proteção para outros. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Para vocês que estão assistindo e passaram por situações parecidas, quero dizer: não. Aceitem abuso silenciosamente. Não se conformem com desrespeito. Vocês têm direitos, têm dignidade, têm valor. E, principalmente, vocês têm conhecimento e experiência que podem ser usados para se defender. Para os familiares que talvez estejam vendo isso e reconhecendo comportamentos próprios, nunca é tarde para mudar. Carlos mudou. Está longe de ser perfeito, nossa relação ainda está em reconstrução, mas ele entendeu os erros e está tentando ser uma pessoa melhor. Vocês também podem. Se vocês estão gostando dessas histórias de pessoas que não aceitaram injustiça silenciosamente, se inscrevam no canal Vó Conta Tudo e ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Deixem nos comentários se vocês já passaram por situações parecidas ou se conhecem alguém que precisa de ajuda. E lembrem-se, não importa a idade que vocês tenham, sempre é possível recomeçar, se reinventar, encontrar um novo propósito na vida. Eu achava que, aos 62 anos, minha história já estava escrita. Descobri que estava apenas começando um novo capítulo. Para quem quiser conhecer mais sobre o Instituto Margarida ou precisar de ajuda, deixo nossos contatos na descrição do vídeo. Atendemos pessoas de todo o Brasil através de nosso site e parcerias com advogados locais. Valeu demais por assistirem até aqui. A próxima história vai ser sobre Dona Conceição, uma aposentada de 68 anos que descobriu que o síndico do prédio estava desviando dinheiro do condomínio há 5 anos. E a vingança que ela planejou foi tão perfeita que o homem acabou sendo preso em flagrante durante uma assembleia. Não percam! Um beijo no coração de vocês. E lembrem-se, respeitem seus idosos, porque a experiência de uma vida inteira é uma força que vocês não querem ter como inimiga.